vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina, na edição e na filmagem está a nossa querida companheira Klaus Santos. Oi! E estamos aqui hoje para falar sobre série. Mas antes de falar sobre a série, é claro, quero convidá-los para fazer parte do nosso clube e é muito fácil. É só clicar ali naquele botãozinho que diz inscreva-se. Também você pode dar aquele joinha, compartilhar o nosso vídeo e também quero te convidar para fazer parte lá da nossa turma que está no Instagram. E para você que já é inscrito, já faz parte do nosso clube, o nosso muito obrigada. Muito obrigada. Sabe qual é uma coisa muito boa? Que antigamente, nem tão antigamente assim, quando nós acompanhávamos uma série, nós tínhamos que assistir capítulo por capítulo e se perdesse um capítulo, já era. Agora com o streaming, nós temos uma vantagem maravilhosa, as séries ficam disponíveis e a gente vai ali e assiste quando quer, se quiser maratonar ou se quiser assistir um capítulo por dia, nós temos essa possibilidade. Então eu venho trazer para vocês hoje uma série de 2017, mas é uma série maravilhosa que está disponível na Netflix. Estamos falando de Mindhunter, Caçador de Mentes. Essa série fala sobre um estudo, aliás, o primeiro estudo realizado pelo FBI, onde dois agentes e com a participação de uma psicóloga unem esforços para traçar um perfil psicológico de assassinos violentos. Antes de falar sobre essa série, eu quero salientar que a série foi baseada em um livro chamado Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano. Esse livro foi escrito por John Douglas e Mark O'Shaker. E um dos autores desse livro, John Douglas, é nada mais, nada menos do que o agente do FBI que inspirou o personagem Holden Ford da série, que é interpretado pelo ator Jonathan Groff. Eu quero falar um pouquinho sobre David Fincher. David Fincher é um grande diretor, ele quem produziu Mindhunter, ele dirigiu alguns dos capítulos de Mindhunter e ele tem um currículo muito vasto. Com esse tipo de filme, ele tem grandes obras, entre elas tem alguns filmes ali dos anos 90 e filmes um pouco mais recentes, mas entre esses filmes estão Seven, os 7 Crimes Capitais, ele dirigiu também Zodíaco, Clube da Luta, Garota Exemplar, e isso é só para dar uma palhinha sobre o trabalho do David Fincher. Eu quero destacar que quando eu assisti o primeiro capítulo da série, teve algo que me chamou muito a atenção, que foi exatamente na abertura da série. E ali foi onde eu vi a marca de David Fincher. Porque essa abertura, onde aparecem alguns flashes dos crimes, isso me lembrou, eu fiz uma comparação com uma abertura que eu já havia visto, que foi no filme de 1995, o filme Seven, os 7 Crimes Capitais, que tem uma abertura até bastante parecida. E o interessante é que, vejam que bagagem tem esse diretor. Ele tinha apenas 32 anos quando ele dirigiu Seven. Então ele realmente tem uma visão muito particular sobre esse tipo de filme que envolve a polícia, que envolve ali o FBI, a investigação. Ele consegue direcionar muito bem e isso está explícito em Mindhunter. Série Os Agentes do FBI, Henry Ford. Na série, os agentes do FBI, Holden Ford, que é interpretado por Jonathan Groff, o agente Bill Tent, que é interpretado por Holt McCallany, e a psicóloga doutora Wendy Kerr, interpretada por Anna Torv, tem um delicado e difícil trabalho pela frente, que é realizar esse estudo onde eles irão entrevistar assassinos que estão encarcerados para conhecer os seus métodos, as suas motivações e assim traçar um perfil psicológico desses assassinos. A série tem início no ano de 1977 e mostra o agente Holden se envolvendo numa negociação, e essa negociação não termina de uma forma muito feliz, e isso é só o início, é uma pequena introdução para os eventos que seguem. Holden é um homem bastante entusiasmado, curioso acerca do que leva uma pessoa a cometer uma série de crimes.
quais seriam as suas reais motivações, aquilo que não está aparente. Aquela velha história de que era um bom vizinho, uma pessoa muito tranquila e de repente se descobre que assassinou toda a família, filhos, esposa, mantém essas pessoas enterradas no quintal, enfim. O que de fato acontece com uma pessoa psicologicamente, quais são os antecedentes que levam a pessoa a cometer determinados crimes. Ele é então levado à unidade do FBI e apresentado ao agente veterano Bill, aliás, muito simpático esse personagem, e o Bill ele já realizava um trabalho dentro da ciência comportamental do FBI e o Bill também conhecia a doutora Wendy Kerr e foi aí então que surgiu essa parceria entre esses três personagens, os dois agentes e a psicóloga, para ir em busca de respostas. Até esse momento da história não havia uma denominação para esses assassinos. Então esse termo assassino em série, serial killer, ele não existia. Ele foi criado então a partir desse estudo realizado por essas pessoas. Na prática, o que acontecia nessa época? Os policiais, quando tinham algum suspeito, eles observavam esses suspeitos, observavam provas circunstanciais, aquilo tudo que eles tinham como visualizar e utilizavam isso como provas para levar esses suspeitos a julgamento e depois à prisão. Mas sempre era tudo muito aparente, não se investigava mais a fundo o que estava acontecendo. Os primeiros trabalhos do agente Ford e do agente Bill foram justamente levar a esses policiais um esclarecimento maior, fazer com que eles pensassem mais a respeito dessas suspeitas as quais eles levantavam, para observar aquilo que não se vê, aquilo que poderia levá-los a compreender melhor as motivações das pessoas e assim traçar uma linha de investigação um pouco mais profunda. Uma linha de investigação um pouco mais direcionada, que pudesse eliminar uma gama de suspeitos que não tinham a ver com aquele perfil da possível pessoa que teria cometido aquele crime. Que economiza inclusive tempo. Algo que economiza inclusive tempo, que é o elemento principal durante uma investigação. Mas os policiais receberam eles muito bem, acharam tudo ótimo e acreditaram em tudo que eles estavam dizendo, só que não, porque não é bem assim. Nós sabemos que as ideias, quando elas surgem, em primeiro momento as pessoas estranham bastante, e foi o que de fato aconteceu. Eles acharam essa baboseira psicológica porque eles não conseguiam compreender que existiam outras questões que poderiam estar por trás desses crimes. Eu quero salientar duas questões que para mim foram o ponto alto da série. A primeira, as entrevistas com os assassinos. Elas iniciam com uma abordagem ainda sem um planejamento. Perguntas um pouco tímidas, não muito organizadas, e isso evolui para um questionário melhor elaborado. E esse questionário foi elaborado pela doutora Kerr. A intenção, é claro, é alcançar um padrão, chegar a um padrão, definir o que tem em comum entre essas pessoas. Funciona até certo ponto, o que acaba exigindo do agente entrevistador, então, que ele utilize um pouco do seu instinto para conseguir tirar um pouco mais daquela pessoa que está sendo entrevistada. Ainda sobre essa questão das entrevistas, todos os assassinos que são entrevistados, que aparecem sendo interpretados ali na série, são pessoas que de fato algumas já faleceram, outros estão ainda presos, como é o caso do Ed Kemper. Aliás, o ator que interpreta o Kemper, ele se chama Cameron Brighton, ele deu realmente um show de interpretação. A gente assistindo essa série, acompanhando todos os detalhes que são contados pelos assassinos, e nesse caso em particular o Ed Kemper, é difícil imaginar que uma pessoa como ele, com aquela classe, com aquela educação, seria capaz de cometer todas as atrocidades que ele comenta, então, que ele conta nessas entrevistas. Outro personagem horripilante, realmente assustador, que tem uma cena onde ele aparece sendo entrevistado, foi o Charles Manson,
Ele foi um personagem terrível nesse tema, né, quando se fala em serial killer. Ele mantinha lá nos anos 60 uma espécie de seita e ele convenceu alguns jovens a cometerem o assassinato de 9 pessoas, isso em 1969, quando inclusive foi assassinada a famosa atriz na época, Sharon Tate, e ela estava inclusive grávida. Os detalhes das informações que são fornecidas por esses criminosos aos agentes são realmente assustadores, mas ao mesmo tempo é o que traz aquilo que esses agentes estavam buscando, um padrão, uma ideia do que realmente acontece na vida, aconteceu na infância dessas pessoas para que elas chegassem a esse fim. Além disso, a produção, a direção, a maquiagem dessa série acertou muito bem na caracterização desses personagens, né, desses assassinos. E claro, a gente não vai mostrar nenhuma imagem, eu busquei isso na internet, mas se vocês olharem as comparações, chega a ser assustador a proximidade que eles conseguiram deixar esses atores dos reais criminosos. E fazendo mais uma comparação, em 1991, o filme O Silêncio dos Inocentes, ele trouxe um tema um pouco parecido com esse, onde a atriz Jodie Foster fazia Clarice Starling e ela entrevistava então o serial killer Hannibal Lecter. Ela foi à prisão fazer algumas entrevistas, saber um pouco mais sobre ele e também buscar com ele informações sobre um outro serial killer que estava ali naquele momento cometendo alguns assassinatos. Então eles se serviram justamente dessa padronização dessas entrevistas para ir em busca então de resolver esse caso. O outro ponto alto da série foram, claro, as questões pessoais desses personagens que também foram trazidas à discussão. Como cada um enfrentava a sua realidade, o seu relacionamento familiar, as suas questões de aceitação, o relacionamento com outras pessoas. O Holden, que tem o seu relacionamento com a namorada, ao mesmo tempo ele está ali muito mergulhado no seu trabalho e isso começa a deixar ele muito obcecado e acaba trazendo certas consequências para a sua vida pessoal. O Bill tem uma situação ali de relacionamento com o seu filho, com a sua esposa, que também provoca muitos sentimentos, muitas situações. A série vai mostrando, vai ligando, nós começamos a olhar e ligar, nossa, como é que uma pessoa que trata com isso não consegue tratar com essa situação. Isso eu achei bastante interessante. A doutora Kerr, que é uma pessoa bastante solitária, uma pessoa fechada, não abre muito da sua vida pessoal, ela lida com algumas questões e ela também tem uma certa dificuldade em expor os seus relacionamentos. E também tem todo esse envolvimento que eles têm, né, com esses, de certa forma eles acabam se envolvendo com esses assassinos. Tem a questão da pressão no trabalho, como é que eles administram isso. Tem sim questões de preconceito, obviamente, porque a doutora Kerr é uma mulher em um universo predominantemente masculino e com certeza ela sente ali um certo aperto em relação a isso. E uma série como essa abranger esses temas é muito importante. Principalmente pela época, né? A época, exatamente, né? Estamos falando dos anos 70. E, claro, entre tantas coisas, né? Essa direção incrível do David Fincher, eu quero dar o meu aplauso especialmente para a direção de arte dessa série, que foi um capricho absoluto. É muito difícil se trabalhar com elementos de épocas passadas, né? Então, anos 70 foi uma época de muitas cores, um divisor de águas, né? Entre os anos 60 e os anos 80, realmente os anos 70 revolucionaram muitas coisas. Todos os elementos em cena, os carros, as cores, tudo foi realmente espetacular. E eu vou salientar, sim, algo que me chamou bastante atenção, que foi no apartamento da doutora Kerr, na parede tem ali uma estampa com umas cores. Gente, tinha uma cortina na minha casa que
tinha uma estampa naquelas cores muito parecida, então quando eu vi eu fiquei muito surpreso, que foi assim, ó, anos 70 na cabeça. Sabe que Mindhunter é uma série que me lembrou também os anos 90, quando, boom, TV a cabo, surgiu a TV a cabo, e aí nós tivemos acesso a um canal chamado Discovery Channel. Eu era apaixonada pelo Discovery Channel porque tinha, além de outros programas muito interessantes, 2 programas que eu era fã de carteirinha: os Detetives Médicos e os Novos Detetives, que traziam exatamente isso que nós assistimos em Mindhunter. Só que nesses programas eles mostravam de fato os agentes verdadeiros, as pessoas que estavam de fato envolvidas, né, em toda aquela temática daqueles crimes, mas era tudo muito igual ao que a gente assiste aqui. Então é muito legal ver que uma série consegue trazer, reproduzir todo esse estudo que foi realizado e todos os resultados que beneficiaram de fato as investigações. E é claro que eu não estou abrindo as surpresas que tem nessa série, porque tem muita gente que ainda não assistiu, assim como nós que maratonamos no final de semana para conseguir assistir todos os capítulos e vim contar aqui porque é uma série realmente muito empolgante, então tem que assistir porque olha, são grandes surpresas. Mindhunter com certeza é uma das melhores séries que nós já acompanhamos e é difícil dizer o porquê, pensar alguma coisa que diga a série é incrível devido a isso. Esses atores fizeram um trabalho incrível e esses personagens nós nos afeiçoamos a eles. Então, com certeza, tudo isso que se criou em torno dessa série e a forma como nós fomos arrebatados por essas histórias e por esses personagens, além, é claro, de uma produção incrível da direção de David Fincher, com certeza Mindhunter está na lista das 10 melhores séries que estão hoje nos canais de streaming. E mais uma vez, Claudete Santos, estamos órfãs. Estamos órfãs de mais uma série, porque Mindhunter tem 2 temporadas, não se sabe nada se teremos outras temporadas, mas ela fecha muito bem e quero dizer pra você, se ainda não assistiu, assiste, porque é uma série incrível. E pra você que já assistiu, estamos esperando aqui os seus comentários, as suas... Peraí um pouquinho, telefone. Por favor, telefone. Gente, é uma mensagem. Você sabia que você está sendo monitorado pelo FBI? Não sabe ainda? E sabe por quê? Simplesmente porque você ainda não se inscreveu no canal. Então, se quer que esse monitoramento acabe, se inscreva agora, clique aí no botãozinho inscreva-se e também curta o nosso vídeo e compartilhe o nosso vídeo. Este foi o vídeo de hoje sobre a série Mindhunter. Claudete, me diga se você gostou. Nossa, de investigação, muito. Tem que assistir. Muito bom. Quem gosta, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve conosco até agora. E até o nosso próximo vídeo. E é claro, nós vamos fazer uma selfie. Essa selfie não vai para os procurados do FBI. Não. Grande beijo, até a próxima! Até!